Bem, pessoal, então vamos fazer alguns exemplos. Para aprender física a gente tem que fazer exercícios. Então, vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem como que funciona. Fazer o A1. Uma transformação sob pressão constante de 800 N por metro quadrado, ou seja, 800 Pascal. O volume de um gás ideal se altera de 0,020 metros cúbicos para 0,060. Determine o trabalho realizado durante a expansão do gás. Bem, gente, se é um processo a pressão constante, vale trabalho igual a P vezes ΔV. Qual que foi a variação do volume? Ele saiu de 0,020 para 0,060, ou seja, vai ser 0,060, ou seja, variação do volume final menos volume inicial, ou seja, 0,060 menos 0,020, isso vai ser igual a 0,04, tá bom? Metros cúbicos, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, beleza? E aí, já que eu tenho ΔV e tenho P, basta substituir nessa fórmula aqui, vai ficar então 800 vezes 4 vezes 10 a menos 2, que na verdade esse 10 a menos 2 vai cortar com esses dois zeros aqui, que é a mesma coisa que dividir por 100, né? 10 a menos 2, e aí vai ficar 16, o que? Joules. Por quê? Nesse caso a pressão foi dada em Pascal, newtons por metro quadrado, e o volume foi dado em metro cúbico, então o resultado dá em unidades do SI. A2. Um gás ideal sofre sob pressão constante de 2,5 atm, tem seu volume reduzido de 12 litros para 8 litros. Determine o trabalho realizado no processo. Considere que 1 atm vale 10 a 5 e 1 litro vale 10 a menos 3 metro cúbico. Beleza. Então, gente, a gente pode converter já essas unidades de pressão e volume. A gente pode, por exemplo, primeiro, pressão é 2,5 atm, que na verdade é igual a 2,5 vezes 10 a 5 Pascal, tá bom? Porque no lugar desse atm aqui, ó, no lugar de 1 atm, eu posso simplesmente substituir ele por 10 a 5 Pascal. Foi o que eu fiz. No lugar desse atm, eu coloquei 10 a 5 Pascal. Beleza. Posso calcular o ΔV? Pode calcular até em litros, né? Qual que foi o ΔV? Volume final menos o volume inicial. O volume final, então, ele foi reduzido, né? Ele sai de 12 para 8. Então, o volume final é 8 menos 12, vai dar menos 4 litros. Essa é a variação do volume. Só que essa variação do volume em metros cúbicos, que é o que eu quero, no lugar desse litro, 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos. É a relação que ele deu. Então, menos 4... E no lugar desse 1 litro, eu coloco simplesmente 10 menos 3 metros cúbicos. Beleza? Uma vez que eu tenho P e tenho ΔV, para calcular o trabalho, eu simplesmente multiplico P vezes ΔV, vai dar então 2,5 vezes 10 a 5 vezes menos 4 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então, vai ficar menos 10 vezes 10 elevado a 2, ou seja, menos 1000 joules, tá bom? Esse menos 4 com esse 2,5 vai dar menos 10, né? E 10 a 5 com 10 a menos 2, menos 3, só explicando para vocês, 10 a 5 vezes 10 a menos 3, como é que eu faço? Eu repito a base, que é 10, e somo os expoentes, 5 menos 3, 2, por isso que ficou esse 10 a 2 aqui, tá bom? E nesse caso, menos 10 a terceira, que vai ser menos 1000 joules. Ou menos 1 kJ. Também é outra forma de você expressar. Por que ficou negativo? Porque nesse caso está sendo realizado trabalho sobre o gás e não pelo gás. Então acaba ficando negativo. Beleza? A3. Um gás ideal sob pressão de 8,3 N por metro quadrado, a temperatura de menos 23 graus Celsius e ocupando um volume de 35 metros cúbicos, é aquecido isobaricamente até a temperatura de 127 graus Celsius.
Determine o trabalho realizado no processo. Beleza, gente. Então, olha só. Ele está te dando um processo em que a temperatura está mudando, a pressão tá fixa, né? A pressão está fixa, então necessariamente o volume também está mudando. Beleza. A gente pode fazer o seguinte, converter primeiro. Lembra o seguinte, todas as equações que a gente viu relacionadas a processos envolvendo gases ideais exigem que a temperatura esteja em Kelvin, tá bom? E para converter a temperatura em Kelvin, a gente simplesmente pega a temperatura em graus Celsius, beleza? A temperatura em graus Celsius e soma, né? 273,15. Posso colocar só 273 como aproximação. Então vamos ver se está certa essa fórmula de conversão. Eu sei que para quando for 0 graus Celsius eu tenho 273 Kelvin. Quando eu zerar aqui, ó, vai dar justamente 273 Kelvin. Então tá certo, não? Porque você pode confundir o sinal aqui, né? Então tem como você testar. Beleza. Então, como que fica a temperatura inicial em Kelvin? Vai ser menos 23 mais 273. Isso vai dar 250 Kelvin. Essa é a temperatura inicial. E como é que fica a temperatura final em Kelvin? Vai ser justamente, vou substituir 127 mais 273, 400 Kelvin, né? 400 Kelvin. Beleza. Então, gente, como é um processo a pressão constante, eu posso usar aquele PVT Povotol lá. Eu sei que o produto de pressão por volume dividido pela temperatura dá um valor constante, né? Isso é um gás ideal, né? E aí, como é um processo a pressão constante, eu não preciso nem decorar aquelas fórmulas. Eu sei que P é o mesmo valor, então vai cortar. E aí eu tenho que a razão entre V e V0, eu posso substituir, né, os valores. Então o volume inicial é 35 metros cúbicos, então no lugar do V0 eu coloco 35. No lugar do T0 eu coloco 250 Kelvin. Tá ali. Isso tem que ser igual, porque dessa relação aqui eu tenho que V0 sobre T0 tem que ser igual a V sobre T, tá bom? Sem decorar a fórmula, só aplicando a lógica e usando essa única fórmula que eu tenho que saber, né, na prática. Então isso vai ser igual ao volume final, que eu não sei, dividido pela temperatura. Dividido pela temperatura final, que é 400 Kelvin. Nota, gente, eu tenho que calcular o V porque ele pede o quê? Ele pede o trabalho. Para calcular o trabalho, eu tenho que calcular ΔV. Eu tenho que multiplicar a pressão por ΔV. Então, eu tenho que calcular o ΔV. Mas para calcular o ΔV é V final menos o V inicial. Eu só tenho o inicial. Então, eu tenho que descobrir quem que é esse raio desse V final. Então, para fazer isso, eu estou usando lá os processos em gases ideais que a gente aprendeu. É um processo a pressão constante. E aí, por exemplo, esse zero pode morrer com esse zero. Eu posso simplificar esse 35,25 aqui, dividindo por 5. Vai dar 7 quintos igual a V dividido por 40. Eu posso passar esse 40 para o outro lado multiplicando. Vai ficar 40 vezes 7 dividido por 5 é igual a V. Tá bom? Esse 40 pode cortar com esse 5, isso aqui vai virar 8. Então, na prática, V é igual a 8 vezes 7, 56 metros cúbicos. Beleza? E aí, gente, uma vez que eu tenho V, eu consigo calcular o ΔV, que é 56 menos 35, né? Que vai dar 21, né? Vai dar 21. 15,50. 21 metros cúbicos. Beleza? Tudo tranquilo? E aí, gente, uma vez que eu tenho o ΔV, eu posso calcular o trabalho. Pressão vezes ΔV. A pressão vale quanto? 8,3
vezes o 21. Você pode fazer essa conta. Se você fizer essa conta aqui, quanto que vai dar isso? Enfim, resolve isso aqui que vai dar o valor, tá bom? Resolve isso aí que vai dar o valor em joules, no caso. Tá tudo no SI, né? O metro cúbico tá no SI, a pressão tá no SI. Então, o resultado também tem que dar no SI, tá bom? Façam aí a continha e coloquem. Vamos pro A4. O gráfico indica como variou o volume de um gás ideal no processo isobárico de expansão. Ou seja, é um processo isobárico, a pressão é constante e vale um valor 6 aqui expresso em unidades do SI. Na verdade, é a pressão 10/5 Pascal. Beleza? E aí, olha só, você sai de um volume inicial de 0,1, só que esse volume ele é expresso em 10 a menos 4 metro cúbico. Não é em metro cúbico, tá vendo? É em 10 a menos 4 metros cúbicos. Ele sai de 0,1 e vai parar em 0,5. Tá bom? E não é metro cúbico, é 10 a menos 4 do metro cúbico. E aqui não é Pascal, é 10/5 do Pascal. Aí ele pede para você determinar o trabalho realizado nessa transformação. O trabalho realizado nessa transformação é a área embaixo do gráfico. Ou seja, vai ser dado por esse lado, que isso é um retângulo, né? Esse lado que vale 6 vezes 10/5, vezes esse lado que vale 0,4 vezes 10 a menos 4. Aqui é Pascal e aqui é metro cúbico, tá bom? Então o trabalho nada mais é do que 6 vezes 10/5 vezes 0,4, que é conhecido como, vamos colocar 0,4 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar em joules, né? Que agora eu estou multiplicando duas quantidades que estão expressas no SI, então o resultado vai ser uma quantidade que está no SI também. 6 vezes 4, 24. Esse 0,4 aqui, ó, vezes 10 a menos 4, nada mais é do que 4 vezes 10 a menos 5, né? Na prática. E esse 4 vezes isso, então vai ficar 24 vezes 10/5 vezes 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 com esse 10/5 corta. Então o trabalho vai ser 24 joules. Beleza? E aí, gente, a gente pode avançar e fazer o último aqui, só para vocês verem como é que funciona. O A5, que diz o seguinte: um gás ideal sofre um processo termodinâmico AB, no qual variam simultaneamente a pressão e o volume conforme indica o gráfico. Determine o trabalho realizado no processo. Gente, o gráfico serve para você calcular o trabalho através da área embaixo desse gráfico. E que figura é essa daqui? A gente já até fez um exemplo. Então o gráfico é medido em Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado vai dar em Pascal, né? Então ele sai de uma pressão de 2 Pascal, um volume de meio metro cúbico, o volume medido em metro cúbico, e vai para um valor de pressão tal que fique 8 Pascal e o volume fique em 2 metros cúbicos. Beleza? E aí, gente, é só calcular a área embaixo desse gráfico. Que figura geométrica é essa? É um trapézio, cuja o lado menor, a base menor, vai valer justamente o 8. A base menor vai valer 2. A base maior vale 8, a base menor vale 2. E a altura dele vale quanto? 1,5. E nota, a área de um trapézio é a soma da base maior com a base menor vezes a altura dividido por 2. Isso vai dar, então, área da base menor, 2, mais base maior, 8, vezes a altura, 1,5, dividido por 2. Quando eu somar 2 com 8 vai dar 10. Então a área vai ser igual ao trabalho, que vai ser 10 vezes 1,5 dividido por 2.
Esse 10 pode cortar com esse 2, vai ficar um 5 aqui embaixo. Então vai ser 5 vezes 1,5. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 7,5 no caso. E 4, sim, vai dar 7,5 joules. Beleza? Nenhum problema por enquanto, né? Então, beleza. 7,5 joules. E, gente, você vê, não são tantos... não é tão complicado assim quanto imagina. É só vocês fazerem os exercícios que vai dar tudo certo. E aí a gente, na verdade, respondeu parte da pergunta. Porque ele pergunta, determine o trabalho realizado no processo. E ele pergunta, esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Resposta, pelo gás. Por quê? Porque está rolando uma expansão. Então o gás está realizando o trabalho sobre a atmosfera. Ele está expandindo, empurrando o êmbolo para fora. Certo? Esse êmbolo está sendo empurrado pelo gás aqui. Ele está exercendo uma força, tá bom? Exercendo uma pressão aqui que está deslocando esse êmbolo para cima, gerando um ΔV. E por ser uma expansão, significa que o gás que está realizando o trabalho. E com isso eu encerro essa aula de exercícios e a gente pode discutir as outras coisas. Até mais.